à luz da Constituição Federal de 88 e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgo os itens a seguir a respeito dos direitos e garantias fundamentais. 1. A interceptação de comunicações telefônicas, submetida à cláusula constitucional de reserva de jurisdição, é admitida na forma da lei para fins de investigação criminal e apuração de ato de improbidade administrativa. Veja, comunicação telefônica é tratada no artigo 5º, inciso 12. A Constituição fala que é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas. Então, em regra, se duas pessoas estão conversando ao telefone, um terceiro não pode captar e gravar essa conversa, pegar e fazer um grampo dessa conversa. Não pode, tá? Como regra, as comunicações telefônicas são invioláveis. A Constituição fala, salvo com ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, a Constituição permite a violação da comunicação telefônica se estiverem presentes 3 requisitos: juiz, lei e crime. É submetida a uma cláusula constitucional de reserva de jurisdição, porque a Constituição reserva ao judiciário. Só o juiz pode determinar. Não pode ser o delegado de polícia, não pode ser o Ministério Público, não. Só o juiz pode determinar. Nas hipóteses e na forma da lei, tá certo, mas é só para crime, só para investigação criminal ou instrução processual penal. Veja, para apuração de ato de improbidade administrativa, não. Ato de improbidade administrativa é um ilícito civil. Existe a ação civil de improbidade administrativa. Esse mesmo ilícito civil pode configurar o ilícito penal? Aí sim, mas aí é para investigação criminal e não para apuração da improbidade administrativa propriamente dita. Portanto, o item 1 está errado. 2. Não viola o direito à intimidade a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de titularidade de órgãos e entidades públicas a fim de proteger o patrimônio público. Veja só, a regra em relação ao sigilo bancário, fiscal e telefônico é o seguinte: quebra de sigilo dos dados bancários, fiscais e telefônicos. Dados bancários significa ter acesso à movimentação bancária, operações bancárias de uma maneira geral. Dados fiscais, declaração de imposto de renda, informações que são passadas ao fisco, à Receita Federal, Receita Estadual. E dados telefônicos, é o extrato da conta telefônica com a relação de ligações que a pessoa fez. Essa quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico desses dados não é prevista expressamente na Constituição, essa possibilidade. Isso é por entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo entende que o Judiciário ou as CPIs podem determinar essa quebra. Então pode ser um juiz ou um tribunal do Judiciário ou uma comissão parlamentar de inquérito que pode quebrar sigilo bancário, fiscal ou telefônico. Agora, o Supremo Tribunal Federal entende que o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles podem ter acesso a dados bancários quando envolver verba pública. Não é propriamente uma quebra de sigilo bancário. É que o Supremo entende que se as contas são contas do governo, são contas que movimentam dinheiro público, não pode se impor sigilo para o Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza as contas. Para o Ministério Público, que é um órgão que atua como fiscal da lei também. Então, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, não há que se falar em sigilo bancário quando há envolvimento de verbas públicas. Então, não viola o direito à intimidade, não viola a requisição pelo Ministério Público de informações bancárias de titularidade de órgãos e entidades públicas. Ora, se é uma conta bancária, uma informação bancária de titularidade de um banco, uma conta do banco, de um órgão ou de uma entidade pública, é porque envolve o quê? Dinheiro público. Então, nesse caso, a fim de proteger o patrimônio público, não viola o direito à intimidade, está certíssima a questão. Item 3. Mesmo em caso de flagrante delito, o ingresso forçado de autoridade policial em domicílio, independentemente de autorização judicial, é condicionado à demonstração de fundada suspeita de ocorrência de crime no local. Mesmo em caso de flagrante delito, para a polícia invadir o domicílio de alguém sem ordem judicial, tem que ser demonstrada a fundada suspeita de ocorrência de crime no local. Nesse caso, está certa a afirmativa. Para que tenha flagrante delito que justifique a invasão de domicílio, o crime que tem que estar acontecendo dentro da casa. E o Supremo entendeu que não pode simplesmente o policial parar e ter uma visão.
Eu acho que naquela casa há crime lá dentro. Bora lá meter o pé na porta e ver qual é. Aí, bum, mete o pé na porta, entra, tá um sujeito com uma arma na mão e tal, prende em flagrante. Essa prisão é lícita ou ilícita? Ilícita. Por que, Rodrigo? Não foi flagrante delito? A polícia não prendeu em flagrante? Sim. Só que antes de invadir a casa de alguém por conta de flagrante, a polícia tem que comprovar que há uma fundada suspeita. E por que isso? Para evitar que a polícia utilize de meios ilícitos para conseguir informação e sair invadindo a casa da pessoa pegando ela em flagrante. Porque seria muito fácil, né? A polícia pega, grampeia alguém, sem que a pessoa saiba, sem ordem judicial nem nada, e quando sabe que a pessoa está cometendo flagrante na casa, vai lá, invade a casa do cara e pega em flagrante. Ou a polícia vai tortura alguém para o cara entregar onde que está tendo crime, aí vai lá, entra e pega um flagrante. Não pode. Então o Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral, firmada no recurso extraordinário 603.616, no ano de 2015, ele entendeu o seguinte, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, aqui, tá, é em se tratando de flagrante, tá bom? Quando é um flagrante delito. Para a polícia entrar sem mandado, mesmo de noite, e obviamente flagrante pode entrar à noite, só é lícita, mesmo de noite, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente. Então a polícia prendeu o cara em flagrante dentro de casa sem mandado. Justifica por escrito o que foi usado como fundamento para entrar na casa. Então, só é lícita quando amparada em fundadas razões que justifiquem posteriormente que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Se o policial entra na casa de alguém, prende em flagrante, mas não justifica posteriormente que havia fundadas razões para entrar na casa, olha o que vai acontecer. Sob pena de nulidade dos atos, ou seja, a prisão em flagrante é nula. E ainda o policial vai responder disciplinar, civil e penalmente. Então o policial vai tomar um processo administrativo disciplinar, provavelmente vai para a rua. Um processo penal, cadeia. Um processo civil, vai responder civilmente, podendo ter que indenizar. E aí no caso, né, primeiro é a responsabilidade do Estado. A pessoa que teve sua casa invadida sem que tivesse ali fundadas razões, ou seja, o bandido foi preso em flagrante, mas teve a casa invadida sem fundadas razões, ele ainda pode processar o Estado, ganhar uma indenização e o Estado cobra regressivamente do seu agente. É esse aí o nosso Supremo Tribunal Federal. Com base nisso, mesmo em caso de flagrante, o ingresso forçado realmente, se é flagrante para entrar na casa, tem que estar condicionado à demonstração de fundada suspeita de que tem crime no local. Senão, a prisão mesma é nula, é ilícita. Item 4. A inviolabilidade do domicílio não afasta a possibilidade de agentes da administração tributária, no exercício da autoexecutoriedade, ingressarem em estabelecimento comercial ou industrial, independentemente de consentimento do proprietário ou de autorização judicial. Errado. A inviolabilidade domiciliar protege estabelecimentos comerciais ou industriais também. Se eu tenho meu estabelecimento comercial, meu estabelecimento industrial, e aí um fiscal da administração tributária quer entrar lá no meu escritório, olhar os meus livros contábeis, ou eu vou ter que consentir, ou ele vai ter que ter um mandado judicial. Por quê? Porque o escritório de contabilidade, o estabelecimento comercial, industrial, também é considerado casa para fins constitucionais. Então a inviolabilidade domiciliar afasta sim a possibilidade deles ingressarem sem consentimento ou sem autorização judicial. Portanto, corretos os itens 2 e 3, gabarito letra C.